galerinha, aquele youtuber que é o Urchan. Hoje nós vamos ver quem é o personagem mais poderoso dos quadrinhos, então vamos lá. Com o calor da churrasqueira. Você sabe dizer quem é o mutante mais poderoso da Marvel? Não posso ser errou. Fica aí que agora a resposta é oficial. A Marvel finalmente apresentou o X-Men mais poderoso de todo o universo. Enes Trunks, Peter aqui. Desde que os X-Men surgiram em The X-Men número 1, em 1963, a discussão, de qual seria o mutante mais poderoso entre todos eles começou. Nunca parou depois disso. E quando se fala, galera, em mutante poderoso, a gente está falando de um ranking entre os mutantes chamado nível ômega. Se o mutante é nível ômega, atinge esse patamar, pode apostar, galera, na box, que ele sozinho passa o rodo assim, em grupos inteiros de super-heróis. Alguns exemplos de mutantes extremamente poderosos e nível ômega: Jean Grey, Homem de Gelo, Elixir, Franklin Richards e etc. Por aí vai. Para encarar essa galera no pico de poder assim, só chamando todos os X-Men, ou até um grupo como Vingadores, por exemplo. E entre esses mutantes nível ômega, quem é o mais poderoso? Não sei. Pois é, a discussão não termina nunca e os fóruns estão sempre fervilhando. E no final sempre está lá, entre Jean Grey, Franklin Richards, que é o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, e o Legion no Brasil, que é o filho do Professor X, que distorce a realidade. Cara, o ranking é isso. Os caras que atingem esse patamar são realmente espetaculares, assim, de nível de poder. Bem louco. Mas agora a resposta foi oficialmente dada na última edição Uncanny X-Men, onde um mutante, considerado como mais do que nível ômega, acima de nível ômega, foi citado dessa forma. Cara, isso é muito poder num personagem só. Eu tô falando do Nate Grey. Gente, depois eu tenho um personagem pra mostrar que é o Chanslinha. O Chanslinha é um Chans muito poderoso. E eu depois, um outro dia eu conto a história sobre ele, tá? Eu não sei. Então vamos continuar. Conhecido como X-Men, X-Men no singular. E ele agora é o mutante mais poderoso de todo o cast da Marvel. Cable? Hey, man out of time. Calma que não é o Cable do universo canônico, você tá entendendo não. Calma que eu vou chegar lá. Mas ele é poderoso não só por tudo que ele tem feito dentro desse arco dos quadrinhos chamado Disassemble, Seria algo como desmontando, sei lá. Mas até mesmo tanto a Jean Grey como Legion descreveram ele como sendo um mutante mais do que nível ômega. Eles mesmos citaram como sendo um mutante acima do nível ômega, ou seja, por os próprios mutantes nível ômega que disseram isso. E não para por aí. É mesmo, é? Mas só pra vocês entenderem, o Nate Grey é o Cable, Só que esse não é o Nate Grey da nossa realidade. Esse personagem chegou à realidade canon dos X-Men a partir da chamada Era do Apocalipse, que é uma realidade alternativa que foi criada justamente por outro mutante absurdamente poderoso, o filho do Professor Xavier, David Heller, conhecido como Legion, Legião no Brasil. Então, entenda, galera, o Legion é tão poderoso que criou uma realidade alternativa, e de dentro dessa realidade alternativa surgiu um outro Nate Grey, que é conhecido como X-Men, com A e não com E, o X-Men no singular. A gente fica conhecendo os verdadeiros poderes do X-Men já a partir da edição número 1 até inclusive a edição número 7 de Uncanny X-Men. O Nate Grey, esse Nate Grey novo, apresenta uma diferença de poder para os outros lá mutantes absurda. E ele quer, de qualquer maneira, criar uma terra melhor. Só para você ter noção, ele acredita que para essa terra melhor que ele quer, que ele almeja, uma das escolhas é desaparecer da existência com os templos religiosos, por exemplo. E ele faz isso de forma simples, porque o poder dele é esse mesmo, cara. Modelar a realidade da maneira que ele quiser. Durante essas edições, várias coisas assim, bizarras têm acontecido com os X-Men. Até surto de dinossauro já aconteceu. No final da edição 3, alguns X-Men e alguns vilões, com a mente lavada por ele, apareceram lá na porta da Mansão X.
e se apresentaram como os Cavaleiros da Salvação. E eles, né, junto com o Magneto, também estavam com a cabecinha lavada, olha isso, olha o que ele tá atingindo. E essa galera toda, né, com os Cavaleiros da Salvação, junto com o Magneto, explodem a escola do Professor X. E a gente descobre depois que todos eles acabaram voltando pro mestrinho deles, o Nate Grey, que alterou a mente de todos eles para atacar a escola. O objetivo principal dele é, como eu disse, salvar a Terra de si mesmo, segundo as palavras dele. E ele, né, em um dos feitos mais poderosos, cara, se conecta com a mente de todos os habitantes da Terra para passar a visão dele do futuro. Olha isso, cara. Isso é algo assim, tipo, sem precedente. A própria Jean Grey ficou chocada com essa façanha e disse que nem mesmo o Professor X, que é o telepata mais poderoso da Terra, conseguiria fazer isso. E mesmo a Jean Grey, sendo uma telepata nível ômega entre os mutantes mais poderosos do universo, ela é uma nível ômega casca grossa, e uma das hospedeiras da Força Fênix, que é uma entidade que modela o universo, ela ainda diz que o nível de poder do Nate era inédito, foi a palavra que ela usou. Galera, significa que isso nunca apareceu nas histórias em quadrinhos. A gente realmente esbarrou com um mutante absurdamente poderoso. É ilimitado a fonte de poder dele, o potencial que ele tem. E o Nate faz essa façanha de se ligar a todas as mentes do planeta sem nenhum esforço, tipo, bem fácil, como se fosse algo corriqueiro. Ele simplesmente se conectou com bilhões de mentes ao mesmo tempo. Já pensou o que ele poderia fazer com essas mentes? Poderia lavar o cérebro de todos os habitantes da Terra, como ele fez lá com os mutantes que explodiram a Mansão X. Se liga, galera, ele já transformou o Magneto, o Anjo, o Omega Red e o Blob nos escravozinhos dele, né? E ele colocou a Kitty Pryde, que é a atual líder dos X-Men, e o Apocalipse, né? Um dos mais poderosos mutantes de todos os tempos, acorrentados. Ele acorrentou toda essa galera. Olha isso, o Magneto é peãozinho dele. E o Apocalipse, cara, o mutante número 1, tá acorrentado e neutralizado. Como é que se destrói um cara desses? Última edição, né, o Legion, que também modela a realidade, inclusive tem a capacidade de criar mundos e criar realidades paralelas, como foi o caso com a Era do Apocalipse, né, afirma o quão poderoso é o Nate Grey, dizendo que ele é mais do que nível homem. O Legion afirma que ele se sente até um pouco responsável por tudo que o X-Men tá causando, que não deixa de ser, né, cara, já que foi ele que essencialmente criou esse personagem, foi na realidade que ele criou. Já na edição 8 de Uncanny X-Men, o Legion joga esse X-Men, o Nate Grey, de volta à realidade que ele mesmo criou. E já lá dentro dessa realidade, o Nate Grey percebe que a realidade foi criada por ele, pelo Legion. Então descobre que ele não está numa realidade, ele está dentro da mente do Legion, o atual rival dele. Rapaz, isso aí vai ser casca grossa. Mas como é que o Legion criou essa realidade? Na década de 1990, ele viajou de volta no tempo para matar o Magneto, né? Antes dele se tornar um vilão, numa tentativa até de agradar o papai dele, o Professor Xavier. Nessa volta ao passado, o Legion acidentalmente matou o Professor Xavier. E com isso ele criou, sem querer, uma nova linha do tempo sombria, conhecida como a Era do Apocalipse, onde o Apocalipse governou um mundo distópico, totalmente diferente do que a gente conhece, bem sombrio mesmo. Essa nova realidade criada foi base para os quadrinhos dos X-Men durante vários meses, em 1995 e 96. E várias versões dos personagens foram apresentadas naquele momento, naquela ocasião. Por exemplo, o Cable, que é um viajante do tempo com cabelo de grisalhos, no universo Marvel padrão, no canon, nessa realidade, né, na Era do Apocalipse, ele era o jovem Nate Grey. Enquanto o Nate Grey, o Cable, né, da realidade padrão, é um filho do Ciclope e da clone da Jean Grey, o Nate Grey X-Men, esse novo que surgiu agora super poderoso, é uma criação do Senhor Sinistro, fruto de uma experiência genética que usou os genes do Ciclope e da Jean Grey, daquela da realidade. Foi tudo criado dentro de uma realidade criada pelo Legion. Olha que loucura, cara. Bem louco. O Legion criou uma realidade inteira. É como se fosse um universo inteiro, cara. O ultra poderoso Nate Grey foi um dos personagens principais da Era do Apocalipse. E mesmo depois que a realidade dele foi aparentemente apagada da existência, as histórias dele continuaram no universo Marvel. Durante essas histórias, ele lutou para aprender a lidar com os poderes psionicos gigantes que estavam matando ele aos poucos. Então ele acabou se juntando por pouco tempo num time lá com o Cable, né, o clone dele da realidade padrão, a Jean Grey também e o Ciclope. Depois disso, ele evoluiu para uma espécie de xamã mutante. Depois ele se transformou num ser de energia pura
para derrotar um alienígena que estava tentando coletar energia da Terra e colocou um pouco do poder dele em todas as células vivas da Terra em 2001. Ele só voltou aos quadrinhos uma década depois de uma história curta onde ele teve encontro com o Dark X-Men do Norman Osborn, que deixou ele praticamente sem poder. Na sequência, ele se juntou aos Novos Mutantes adultos para algumas histórias e aí ele desapareceu das HQs da Marvel. Agora ele volta a ser o centro das atenções e promete ser o maior vilão que os mutantes já enfrentaram. Não tem como, cara. Não consigo pensar em alguém mais poderoso que esse cara. Ele, com certeza, atualmente é o mutante mais poderoso entre todos que já apareceram, não tem dúvida. Eu tiraria da lista, logicamente, o Franklin Richards, porque assim, além dele ser um garoto ainda, né, ele é instável. Então por isso não conta. Cara, se você curte vídeos com essa pegada mais histórias em quadrinhos, deixa o like, vai. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, inscreva o canal, ativa o sininho e fui!